Nascido em Elisiário, no interior de São Paulo, Clodovil foi adotado por um casal de imigrantes espanhóis. A família tinha uma loja de tecido onde a mãe fazia vestidos de noiva. Foi aí que começou a despertar o interesse do jovem artista pela moda. A habilidade com desenhos e o apreço pelo Metcher eram uma faca de dois gumes. De um lado era aclamado pelo talento e do outro, criticado por todos à sua volta, por não corresponder àquilo que se esperava de um homem nos anos 1950. As coisas começaram a mudar quando, em 1957, se mudou para São Paulo e começou a participar de concursos de costura que renderam a ele uma comparação com o costureiro francês Jacques Feife. Em 1961, Clodovil ganhou o concurso Agulha de Ouro, vencendo o estilista Denner Pamplona. Mais tarde, Denner viria a alimentar a lenda de ser seu maior rival e concorrente, rendendo até enredo na televisão para a criação da novela Tititi, a 1985 e 2010, da Rede Globo. Clodovil e Denner, além de dividirem os holofotes como protagonistas da chamada alta costura brasileira, que na verdade era moda de ateliê inspirada pela moda europeia, se alfinetavam publicamente como forma de aparecer em colunas sociais, nas vitrines da época. Acusavam um ao outro de fazerem cópias da moda francesa, apenas replicando tendências que surgiam em Paris. Embora os dois fossem conhecidos nacionalmente por causa das aparições na TV, a moda no Brasil ainda não era estabelecida. Faltavam escolas de moda, uma indústria profissionalizada e suporte público para que a moda furasse a bolha da elite. 0103. Essa situação fez com que os criadores dessem uma trégua e se juntassem para promover a Revolta das Tesouras em 1976, que pretendia criar uma câmara de alta costura no Brasil, similar ao que existe na França. Porém a causa ficou eclipsada diante de outras urgências do Brasil na época, que vivia o governo de Ernesto Geisel. O ego dos artistas também foi um dos principais motivos da desarticulação do movimento. Seguindo com sua moda de ateliê, ele tentou expandir para o mercado de prêt-à-porter, licenciando seu nome a mesmo de nariz torcido, assim como as marcas internacionais estavam fazendo no país. Sempre enaltecendo mulheres com sua idealização de elegância, na sua perspectiva de glamour, ele via a moda com um olhar elitista, mesmo que na TV falasse sobre o assunto para o telespectador de classe média baixa. Ao fantasiar uma alta costura brasileira, apostava em peças bem formais e eurocêntricas, em separates em xadrez inglês, listras e linhas eram sua marca registrada, e o linho, um de seus tecidos favoritos. Inclusive, reclamava publicamente das tecelagens que ofereciam pouca variedade de matérias-primas. Entre suas criações, os vestidos de debutantes e de noivas eram, de longe, os mais pedidos. Segundo o estilista e historiador de moda José Gallegos, Clodovil era capaz de fazer peças com acabamento tão perfeito ao ponto de poderem ser usadas do avesso. Seguindo com sua moda de ateliê, ele tentou expandir para o mercado de prêt-à-porter, licenciando seu nome a mesmo de nariz torcido, assim como as marcas internacionais estavam fazendo no país. Clodovil se via com alma de artista. Cantava, pintava, atuava e vestia. São incontáveis os projetos que ele fez em paralelo. Mas a moda nunca deixou de ser uma delas, só de ser o principal meio de sustento do estilista. De vez em quando, ele fazia roupas para clientes fiéis e amigas que imploravam por suas criações. Ainda com um pezinho na moda, ele fez figurinos e croquis para apresentações de teatro, como o seu musical autobiográfico Ele e Ela, 2006, que abordava sua sexualidade. Seu grande estrelato nacional foi não só em publicações de revistas de moldes, que levavam suas criações, mas também com o programa TV Mulher, que foi ao ar na TV Globo entre 1980 e 1986. Clodovil apresentava seu quadro de moda que, quando não desenhava ao vivo modelo de croquis para jovens moças, respondia a dicas de estilo com suas alfinetadas e humor ácido. Hoje lembrado pelos problemáticos comentários contra direitos básicos para a população LGBTIA+, Clodovil foi um dos primeiros gays afeminados que falavam abertamente sobre sua sexualidade na televisão. Em plena ditadura militar, ele foi um grande porta-voz contra os estigmas da AIDS. Quando o tema era um tabu, defendeu as pessoas da exclusão e do obscurantismo que a mídia jogava para as celebridades que contraíram a infecção. Nos inúmeros programas que ele teve na TV, a Manchete, Band, Rede TV, Globo, as críticas sobre seu comportamento inadequado contrastavam com os momentos de lucidez, quando combatia a homofobia ao vivo. Lia cartas, trazia contextos familiares e memórias de vida como forma de contextualizar o telespectador sobre respeito às diferenças, ao seu modo, claro. Controverso, mas, sem dúvidas, peça fundamental da história da moda nacional. Clodovil colecionou polêmicas ao longo da curta carreira política. Antes de tomar posse, deputado questionou o Holocausto em entrevista. Na Câmara, envolveu-se em polêmica ao chamar colega de feia. Na campanha para deputado federal, em 2006, o estreante Clodovil Hernandes avisou, em Depois de Mim,
Brasília nunca mais será a mesma. E não foi mesmo. Terceiro deputado mais votado por São Paulo, com 493.951 votos, a curta passagem de Clodovil pelo Congresso foi marcada pelas polêmicas. As primeiras delas começaram antes de tomar posse, em 2006. Em entrevista ao G1 logo após ser eleito, o estilista e deputado disse que, como deputado, não se sujaria por pouco. Não vou me sujar por pouco. Vou me sujar por alguns milhões de dólares, é claro. Pego esses milhões de dólares e faço a benemerência que eu quiser. E dane-se a retranca. Não tenho filho, não tenho amante, não tenho mulher, não tenho nada. Isso não é desonestidade. Isso é oportunidade, disse. No mesmo mês, em entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro, Clodovil questionou o Holocausto. Você acha que não tinha nenhum judeu manipulando isso? O Holocausto por debaixo do pano? Provocou. Uma semana depois, em entrevista ao G1, o deputado negou o comentário e, de quebra, alfinetou o vice-governador paulista, então deputado, Walter Feldman, que considerou o comentário um caso de prisão inafiançável. Fala para ele que na próxima eleição, quando me candidatar de novo, vou fazer o possível para ter menos votos para ele não implicar comigo. Se eu pudesse, dava meus votos para ele não ficar tão triste, mas não posso fazer isso, disse Clodovil. Um mês depois, em reunião de deputados eleitos com empresários na Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, o deputado não poupou declarações polêmicas. Já sei que vou ser assediado o tempo inteiro em Brasília, porque as pessoas pensam que eu sou um idiota, que vou lá fazer frescura na Câmara. Não. Viver é um ato político, disse. Posse e gabinete. Na cerimônia de posse na Câmara dos Deputados, Clodovil chamou a atenção pelo modelo escolhido. Caracterizado como um senhor de engenho, com terno creme, chapéu e bengala, o deputado, no entanto, parecia querer evitar as polêmicas dos últimos meses. A impressão durou pouco. No primeiro discurso na Câmara, em fevereiro, Clodovil disse aos colegas que nunca havia desejado ser deputado. Incomodado com a conversa dos no plenário durante o pronunciamento, também não perdeu a oportunidade de alfinetá-los. Eu não sei o que é decoro com um barulho desses enquanto a gente fala. Parece um mercado. Isso aqui representa o país, disse. Em abril, o parlamentar abriu as portas do seu novo gabinete para fotógrafos, após uma reforma com recursos próprios que, segundo sua assessoria, teria custado R$200 mil. Dinheiro é uma questão de cada um de nós. Eu só consigo viver no meio da beleza, disse à época. Entre as peças da decoração, destacava-se uma escultura de um cobra-naja, que sustentava a mesa de despachos, batizada pelo deputado de Marta. O deputado negou que fosse uma provocação à ex-prefeita de São Paulo e então ministra do Turismo Marta Suplicy. Entrevista. No mesmo mês, em uma entrevista com a ministra Dilma Rousseff, a Casa Civil, para o programa de TV que apresentava à época, criticou as mulheres ao declarar que elas ficaram ordinárias e que, hoje em dia, trabalham deitadas e descansam em pé. A declaração, como era de se esperar, provocou muitos protestos. Mesmo pedindo desculpas por meio de uma carta, Clodovil voltou a atacar uma delas no mês seguinte. A vítima foi justamente uma colega de trabalho, a deputada Cida Diogo, a PT, a quem chamou de feia no plenário da Câmara. Eu tenho culpa que ela nasceu feia, gente? Perguntou ele aos jornalistas. Clodovil morreu aos 71 anos, em 17 de março de 2009 e deixa um legado de uma grande histórias e polêmicas. Obrigado por terem assistido, deixem seu like, comente e se inscrevam no canal.